Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Blog Epifania. No vídeo de hoje eu vim trazer dicas de 10 livros muito legais para serem lidos em um dia. Bom, gente, então depois de um longo período longe do canal, hoje eu tô voltando e trazendo um vídeo para vocês, onde eu dou dicas de 10 livros para serem lidos em um único dia. Não precisa ser lido em um único dia, pode ser lido aí num curto espaço de tempo, mas livros que são muito bacanas, que trazem um conteúdo muito pertinente, que nos convidam a reflexões muito legais e que podem ser lidos num curto espaço de tempo. Eu me inspirei para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo, num vídeo da Nádia. Eu vou deixar aqui no box de informações o canal dela e o link do vídeo, onde ela dá dicas de 5 livros para serem lidos em um dia. Confere lá que o vídeo dela também tá muito legal. E, gente, deixando muito claro desde já que o objetivo desse vídeo não é pressionar vocês quanto à quantidade de livros lidos, não é promover um aumento no número de leituras, né, num prazo curto, de forma alguma. Quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla de que quantidade não significa qualidade quando a gente fala em leitura. O que eu mais achei bacana de trazer esse vídeo aqui para o canal é para que a gente consiga conciliar a leitura com a rotina, que muitas vezes é muito corrida, principalmente quando a gente fala no meio acadêmico. Eu recebo muitas perguntas lá no Instagram de como conciliar vida acadêmica com as leituras que a gente quer fazer por prazer, por vontade, enfim. Eu sou péssima nisso, confesso. E a maioria dos livros que eu vou citar aqui foram livros que me ajudaram nesse sentido, por ser histórias curtinhas, mas repletas de significado e que eu pude conciliar ali com a rotina muito corrida da faculdade. Esses livros também foram livros muito importantes na minha formação de leitura. Escolhi todos com muito carinho e espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é O Sono, do Haruki Murakami. Ele é um conto, é bem fininho, tem mais ou menos 100 páginas, acredito. Essa edição, ela vem cheia de ilustrações, é uma edição da editora Alfaguara, inclusive a resenha que eu fiz lá no Instagram saiu no perfil deles esses dias para trás. E a gente vai encontrar aqui uma escrita muito fluida, apesar de que esse conto ele traz uma história muito densa, uma história muito pesada. Ele é narrado em primeira pessoa por uma personagem que perde o sono, né? Ela passa não necessariamente por um processo de insônia, mas ela realmente não tem sono. Isso ela vai explicando melhor no livro. Eu sei que é confuso falar que é perda de sono e não insônia, mas isso ela vai explicar melhor no livro, como é que se dá, que ela já teve outras experiências com a insônia. E pra mim, essa falta de sono da personagem, na verdade, representa um despertar dela para a própria vida, para a própria existência. A gente nota, conforme ela vai contando a sua história, que ela tinha deixado absolutamente tudo o que ela era em prol de outras pessoas, né? E ela levava uma rotina absolutamente automatizada. A partir do momento que ela perde o sono, ela começa a se questionar da sua própria existência e tudo vai acontecendo em formas de imagens e de metáforas, e o livro é muito forte mesmo. Tem um final incrível, um final aberto muito impactante. Eu fiz essa leitura já 2 vezes, gosto muito dessa obra e indico para todo mundo. Um outro livro curtinho que dá para ler em pouco tempo é A Metamorfose, do Kafka. Esse aqui tá até marcado, porque meu marido tá lendo ele. Tô muito feliz de conseguir fazer ele realizar essa leitura. Essa edição é da Companhia das Letras e tem tradução do Modesto Caroni, é uma das traduções mais confiáveis dessa obra, inclusive. E a Metamorfose, ela vai contar a história do Gregor Samsa, eu acho que não é assim que se pronuncia, mas enfim, que ele acorda da noite pro dia metamorfoseado em um inseto. E aí, ao longo da narrativa, né, a gente vai acompanhando todas as aflições dele para se adaptar ao seu novo estilo de vida. É também uma metáfora, né, para de repente uma espécie de doença que deixa ele de cama, enfim, que deixa ele inválido. O Gregor até então ele era o alicerce da família, o esteio, ele que bancava inclusive financeiramente toda a família dele. E aí o leitor vai passar por uma série de aflições, né, de ver como uma pessoa
ela passa a se tornar uma escória, né? Um incômodo a partir do momento que ela não produz mais, a partir do momento que ela passa a vegetar, enfim, nos faz refletir acerca de muitas coisas. É considerado uma novela e é uma leitura também muito fluida, assim, em termos de narrativa, apesar de todas as angústias que essa experiência de leitura traz. Outra leitura muito interessante, essa daqui eu realizei nesse ano, é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, acho que é assim que fala. Ela é também autora do livro Terra de Mulheres, que é um livro muito conhecido, né, muito aclamado. E ele é um grande clássico da literatura feminista, O Papel de Parede Amarelo. Ele vai contar a história de uma mulher que, por conta de uma suposta depressão, ela vai viver durante um tempo numa casa de campo com o seu marido, que era um médico, e ela acaba vivendo isolada ali para melhorar essa suposta depressão. Todas as angústias da personagem, elas são transferidas e representadas também aos olhos do leitor, né? Por um papel de parede amarelo que fica no quarto em que ela e o marido dormem. Eu ainda quero trazer a resenha desse livro com mais calma aqui para o canal, porque eu acho que essa obra é muito pertinente. Aqui nesse tamanho aqui, né, bem pequenininho, tem 70 páginas, então é muito fluido. Essa edição ainda conta com um texto de apoio no final que eu ainda não li, mas que eu quero ler com calma, inclusive para trazer resenha aqui para o canal. E esse livro, ele vai nos fazer refletir acerca de uma série de questões muito importantes, acho que mais do que nunca muito importantes, porque definitivamente esses assuntos, eles têm ganhado uma força muito grande no nosso contexto atual, mas ele vai nos fazer refletir acerca de questões muito importantes na vida de toda mulher. Outro livro que também dá para ler rapidinho e que vai te fazer refletir pra caramba é O Velho e o Mar, do Hemingway. Foi a minha primeira experiência com esse autor e eu fiquei muito apegada a essa história. Eu li esse livro num momento em que eu estava muito sensível, em que eu estava muito desgastada emocionalmente. Então eu me identifiquei em vários pontos com o personagem principal. E esse livro, ele vai contar a história de um velho pescador que passa 84 dias sem conseguir pescar um único peixe. E eis que um dia ele consegue fisgar um peixe de um tamanho absurdo, de um tamanho descomunal. A história, ela vai girar muito em torno dessa aflição dele para conseguir capturar esse peixe e levar de volta. É extremamente angustiante, a gente vê que ele não consegue alcançar seus objetivos, por mais que ele se desgaste. E eu acho que foi exatamente nesses pontos que eu me identifiquei muito com essa história, pelo período que eu estava vivendo. Foi um dos livros de maior sensibilidade que eu já li, de cunho muito filosófico, justamente porque o autor, ele se utiliza, né, de imagens muito comuns para trazer representações de coisas, né, de questões muito maiores. Então, vale muito a leitura desse livro aqui. É incrível, é doloroso e a gente sai transformado. Édipo Rei é um dos meus livros favoritos da vida, principalmente depois de ter estudado toda a representação dessa obra na faculdade. Para quem não sabe, eu estudo letras, com habilitação em literatura. Trata-se de uma tragédia grega, né, o que deixa a leitura bem fluida, é como se fosse em forma de teatro, para quem não sabe, mas acredito que todos saibam. Então a gente tem tudo aqui em formas de diálogo, ó. Vai se formando também, a gente tem as montagens de cenário, enfim, é muito legal de ler teatro, eu adoro. E esse livro aqui, ele vai contar pra gente a história do Édipo, que sem estar ciente, ele acaba cumprindo com o seu destino de matar o próprio pai e de se casar com a sua própria mãe. Na trama, né, lendo a trama, a gente vai entendendo como é que isso vai acontecendo, isso não se dá ao acaso. E esse é um livro que me fez refletir muito sobre coragem e sobre a importância da verdade nas nossas vidas. O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, é também um livro curtinho, ele chega a quase a 200 páginas, mas tem uma leitura muito fluida. Eu sou completamente apaixonada pela escrita do Victor Hugo, é uma das escritas que mais me tocou até hoje na vida. Tenho grandes suspeitas dele ser meu autor favorito, depois de Clarice.
E O Último Dia de um Condenado, ele vai contar, acho que as últimas 24 horas de um prisioneiro condenado à pena de morte. E nessa história, o leitor ele não tem conhecimento do que levou o prisioneiro, né, à condenação de morte. A gente não tem acesso a essas informações. A gente só tem acesso a tudo que ele sente, né, o fluxo de consciência dele, a tudo que ele sente, a tudo que ele passa nessas últimas 24 horas antes de morrer. Em termos de narrativa, é uma leitura fluida, mas é uma leitura muito angustiante, muito pesada e que nos faz refletir muito sobre o caráter humano. De tudo, o que esse livro mais me ensinou é que atrás de toda ação existe um ser humano. O Victor Hugo, para quem não sabe, foi um grande ativista dos direitos humanos e ele lutou bravamente, ele lutou ferozmente pelo fim da pena de morte. A gente vê isso muito refletido em toda a obra dele, né? Principalmente nos Miseráveis, que eu acho que é o ápice da produção dele. Mas nessa obra aqui a gente vê principalmente essa questão da pena de morte. Eu acho que ele justifica absolutamente tudo com essa obra pequenininha aqui e que realmente muda a nossa visão em relação ao outro. O Peso do Pássaro Morto. Quem me segue no Instagram sabe que eu já falei zilhões de vezes dessa leitura maravilhosa que eu fiz nesse ano, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, sem brincadeira nenhuma. A gente tem aqui uma autora contemporânea, a Aline Bay, e esse livro, ele vai contar pra gente a história de uma mulher, né, o trajeto, o percurso de sua vida, dos 8 aos 52 anos. E com isso, eu acho que ele trata principalmente das perdas que essa mulher vai tendo e de como ela vai lidando com elas ou não. É um livro que dói pra caramba, que dói. E ele tem uma construção narrativa que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Na verdade, eu acho que a gente pode dizer que ele tem uma desconstrução narrativa, e esse foi um dos meus pontos preferidos na obra. Eu acho que desconstruir tem tudo a ver com literatura e com arte. E a gente pode ver por aqui, ó, como é que se dá. Fica parecendo que é estrutura de poesia, mas não é poesia, gente. Eu não sei dizer como é que a autora iria classificar, né, essa obra. Não sei se eu diria que é um romance também, talvez, não sei mesmo, enfim. É uma leitura que vale muito, muito a pena. Eu conheço pessoas que leram, sei lá, em um dia, em poucas horas. Mas como ele tem essas características na construção narrativa dele, a leitura é bem mais fluida ainda. Eu fui degustando, eu fui deglutindo, eu fui lendo aos poucos, então eu demorei um pouquinho mais, porque eu precisava sentir cada pedaço, e eu precisei em vários momentos parar para retomar o meu fôlego, mas esse livro é incrível, e quando as pessoas me falavam, eu não imaginei que eu fosse me surpreender tanto com essa leitura. É uma leitura que vale realmente muito a pena. Eu recebi esse livro aqui, Uma Forma de Cura, em parceria com a autora Luísa Provedel, que é essa bonita aqui, para um public post de divulgação no Instagram. Fiquei muito feliz de ser escolhida pela Luísa, porque eu tô encantada com essa obra. Ela vai trazer como temática central relacionamento abusivo, só que ela escolhe a estrutura da poesia para trazer essa história pra gente, enfim, né? E eu achei incrível isso, porque quando a gente fala em relacionamento abusivo, em questões desse tipo, a gente tá falando de subjetividade pura, né? E na poesia a gente tem essa subjetividade tão aflorada. Eu acho que é o gênero que mais traz o caráter subjetivo, né, do ser humano, é a poesia. Essa edição tá linda, é pela editora Chiado, e ela conta com algumas ilustrações aqui dentro, que eu percebi que dialogam muito com a história contada. Então achei, enfim, a beleza dessa edição tá incontestável. E em breve eu vou trazer resenha desse livro lá no Instagram. Eu não poderia deixar de trazer Clarice, esse livro é A Hora da Estrela, tá, gente? Aqui ele tá sem a jacket.
É a edição da Rocco em comemoração, se não me engano, aos 40 anos de publicação da obra. Bom, enfim, É a Hora da Estrela, um dos meus livros favoritos, se não o meu livro favorito da vida. Eu precisei ler esse livro a primeira vez no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha entrado numa escola nova e eu precisei ler para uma prova. E eu me deparei pela primeira vez com Clarice, né? Ela caiu de paraquedas na minha vida e foi essa obra que me despertou para a literatura. E aí eu chegava lá na escola muito, assim, ansiosa para discutir sobre A Hora da Estrela com as pessoas e tava todo mundo tipo, meu, que livro porre é esse? Que loucura, que coisa mais sem noção. E eu tava completamente apaixonada pela Macabeia, né? O livro ele conta a história da Macabeia, que é uma nordestina invisível, né? Dessas pessoas que passam todos os dias por nós e que nós não enxergamos. E eu acho que ele é um livro que cura e que adoece, sabe? É um livro que dói profundamente. A Macabeia, ela machuca, ela dói profundamente. E aí, quando isso aconteceu, né, no primeiro ano do ensino médio, eu fui a única louca que amou o livro, eu entendi que alguma coisa estava errada ou que alguma coisa estava certa, né? Eu entendi como um sinal. Já me reencontrei várias vezes com essa obra, já estudei ele na faculdade também, e eu posso dizer que a cada releitura eu tenho um novo encontro, eu tenho uma primeira leitura. Clarice é muito incrível por isso, e eu nunca mais fui a mesma desde que eu conheci a Macabeia. E por último, mas não menos importante, esse livro aqui que eu tô lendo no Kindle, tô terminando a leitura dele, que é o Encontros de Neve e Sol, da Ilana Eleá. Esse livro aqui é uma delícia, é uma leitura muito leve, muito fluida, muito gostosa mesmo. Eu costumo dizer que existem alguns livros que são livros de férias, sabe? Aquele livro gostoso de você ler, que não dói, que não machuca, que você não vai ficar pensando em N questões. Então, esse livro da Ilana é um desses livros. Ele também foi um livro que eu recebi em parceria para um public post no Instagram. E eu fiquei mais uma vez muito feliz, né? Eu dei sorte, assim, desses encontros com essas autoras maravilhosas que me escolheram para divulgar o trabalho delas. A escrita da Ilana, ela é literalmente deliciosa, assim, de ser lida. É um livro muito gostoso, é um livro de descanso da alma. Como eu tinha trazido 9 leituras ali muito pesadas, né, essas outras dicas que eu trouxe, eu achei que seria pertinente trazer um livro mais leve, um livro pra gente descansar a alma um pouquinho. Esse livro ele conta a história de uma mulher e da sua luta, né, para viver um amor que a muitas pessoas pode parecer impossível. Pode parecer uma história boba, mas não é. É um livro incrível e as questões que a personagem vai apresentando, essa densidade psicológica da personagem, né, o livro ele é narrado em primeira pessoa. Acho que tem relatos autobiográficos, pelo que eu pesquisei da vida da Ilana. Essa densidade da personagem, ela vai nos sendo apresentada de uma forma muito gostosa de ser lida. Essa densidade, ela vai sendo apresentada ao leitor numa forma muito gostosa de ser lida, numa forma muito leve e muito interessante. Eu gostei muito da escrita dela. E é dessas histórias que acaba nos dando sede, assim, é muito instigante, é muito interessante. Vale muito a leitura mesmo. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de deixar aqui nos comentários pra mim se você tem alguma dica de um livro muito legal para também ser lido em um dia. Eu vou deixar o link de compra de todas as obras aqui no box de informações, caso você tenha interesse. E não se esquece daquele nosso velho combinado, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e de dar um like aqui no vídeo para me ajudar. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.